assim como Moisés, assim como tantos homens nas Escrituras, e quanto tantos homens que nós conhecemos, que você conhece, o envolvimento o comprometimento acerca da palavra de Deus. Que implicações tem, né? Nós estamos falando sobre transicionamento, sobre construirmos junto, desde a palavra de Jacó, a visão que ele teve uma visão no sonho, porém, ele não ficou somente uma visão, mas isso trouxe para ele uma revelação. Ele disse, a casa de Deus nesse lugar, né? Porta dos céus. Então aquilo implicou para ele uma revelação, tanto que a vida dele ali foi um marco inicial. Então todo um processo começou na vida dele. E uma coisa interessante, pessoal, aquilo que a revelação, a causa que está no nosso coração, ele vai mexer com a nossa, vai mexer com o nosso interior. É aquilo que eu falei, se trata de uma questão visceral, de uma relação visceral, onde não é algo simplesmente superficial, mas isso que envolve as nossas entranhas, em relação, abaixa um pouquinho, fica melhor, em relação à comunhão, porque o Senhor nos proveu ricamente, né, tudo que nós precisamos para realizar a sua vontade, a sua obra, e também nos proveu tudo acerca da comunhão. Então Paulo, ele traz uma definição sobre o culto, nosso culto racional, que envolve nossas entranhas. Ele traz a expressão rogos, que isso ele extrai do mais íntimo do seu ser. Amém? Então preste atenção, pessoal. Você sabe quando você de fato está adorando a Deus? Quando de verdade você está cultuando a Deus, é quando você se envolve. Ninguém cultua a Deus somente cantando uma canção. Olha para mim, ninguém cultua Deus sentado numa cadeira, dizendo um amém a cada palavra que você acha bonita. Glória a Deus, tipo assim. Ninguém cultua Deus assim. Nós cultuamos a Deus, como diz Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, isso vai envolver no mais íntimo do nosso ser, uma verdade que está em nós, dentro de nós. Isso vai envolver toda a minha vida, porque ele fala para oferecermos a ele o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Isso tem um envolvimento, eu vou me comprometer com isso. Amém, pessoal? Então repita comigo, culto tem a ver com todo o meu comprometimento. A minha pergunta, será que os milhões de crentes denominados nessa nação estão cultuando a Deus de verdade? Será que os milhares de pessoas, ou algumas pessoas até nesse lugar, estão cultuando Deus de verdade? E Paulo ele diz, a maneira que nós vamos conseguir, ele começa a pontuar isso, e quando chega no versículo 2, em Romanos 12, ele diz, não se conformeis com este século. Ele fala de nós termos o cuidado com a pressão fora, porque conforme é uma pressão do mundo, formando você por dentro. E sabe, irmão, tem muitas pessoas, e elas são mais ministradas pelo Espírito da época, do que pelo Espírito de Deus. Ela vem para um culto, muitas vezes, e é tocada, Deus vem pela sua graça, e ela sai daqui, aleluia, mas a partir do dia seguinte, ela volta a ser ministrada pelo Espírito da época, aonde se contradiz toda uma realidade das Escrituras, porque fala de uma cultura. Culto tem a ver com cultura. Nós até falamos sobre a realidade de como isso acontece, citando o exemplo de Nicodemos, o cara que era mestre da lei, porém ele estava vivendo num contexto do espírito da época. O espírito da Grécia permeava sobre ele, tanto que quando o Senhor falou de nascer de novo, ele ficou confuso. E ele disse, como você sendo mestre, você não entende isso? As coisas naturais eu falo para você não entende, imagina as coisas espirituais. Então é necessário você nascer de novo, que implica uma natureza. Nós estamos tratando sobre isso, a realidade de quando
o que acontece quando há assumir um compromisso com Deus acerca de que nós vamos construir algo, acerca de uma causa, acerca da obra de Deus. A primeira coisa, pessoal, interessante que acontece, registrado em Êxodo capítulo 35, quando a primeira vez vai se levantar-se um tabernáculo, uma construção para o Senhor. A palavra de Deus fala que o próprio Deus, no capítulo 34, se eu não me engano, só que é uma confirmação, só que é isso mesmo, no capítulo 35, e quando o Senhor vai falar sobre a questão de levantar um tabernáculo, então Ele vai mover no coração das pessoas, o coração dos homens que se movem naquela realidade, naquele contexto, para voluntariamente eles cooperar para essa construção, trazendo ofertas dedicadas ao Senhor. A Bíblia diz que veio todo homem cujo o coração moveu, cujo espírito o impeliu e trouxe oferta ao Senhor. Tem gente, pessoal, que ela, no seu espírito, o coração está tão duro, que ela não consegue perceber o movimento, Deus falando. Ela estabeleceu algo, eu não posso fazer mais que isso, eu não posso dedicar mais do que isso, eu não posso ter mais tempo mais do que isso, eu não posso ofertar mais do que isso. Você entende? Pessoas em cujo coração estão duros e cujo Espírito Seu não pode mover. Porém, dentro de uma construção é necessário que tenhamos um coração quebrantado e um espírito também pronto, em prontidão para dar resposta àquilo que o Senhor está falando. E aí a Bíblia diz que eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, Bezalel. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus o encheu. A questão do nosso envolvimento, por que tantas pessoas estão apáticas em relação à obra de Deus, à igreja local, por exemplo? Porque elas precisam ser cheias de Deus. Ser cheia de si mesmo nunca vai cooperar. Já viu uma pessoa cheia de si mesmo? Ela não tem tempo para Deus. Amém, pessoal? Ela não tem tempo para Deus, ela não tem muito o que fazer, ela não tem muito o que ofertar. Aliás, onde as desculpas são muitas, há pouco amor. Aleluia? Vocês estão me ouvindo? Onde as desculpas são muitas, há pouco amor. Na verdade, irmãos, faz sentido, estou falando? Faz sentido? E aí o Senhor... A primeira realidade que a Escritura mostra de algo que está sendo levantado para como casa, como lugar de habitação. A Bíblia fala que Deus, Ele pega um homem e enche. Ele chama e Ele enche do seu espírito, e encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento. Mas Ele não chamou Bezalel. A Bíblia diz que Ele chamou Aioliabe, um homem também cuja o Senhor cujo Senhor encheu de habilidade de toda a obra de mestre. Então, Aioliabe também é interessante que a palavra significa tenda do Pai. O nome Aioliabe, Aioliabe significa tenda do Pai, o lugar de habitação. Então preste bem atenção. Nós estamos falando sobre construir algo, correto? E aí eu queria que você prestasse atenção comigo. Agora vamos lá para as Escrituras. Vamos avançar alguns anos dessa realidade. Estamos lendo agora. Vamos avançar alguns anos, eu digo milhares de anos, mais um pouquinho à frente. E nós vamos encontrar algo que Paulo vai falar. Efésios capítulo 2. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Nós vamos encontrar aqui outra realidade. Então, no capítulo 1, claro, nós não vamos deixar de passar isso por cima, mas no capítulo 1, Paulo ele começa a descrever toda uma realidade maravilhosa sobre as bênçãos de Deus e Cristo, sobre nossa redenção, sobre toda a obra de Deus, sobre nossas vidas.
E uma das coisas que ele fala é que é necessário que o Pai, ele orava que o Pai vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja que tem algo semelhante. Por quê? Porque se nós não formos iluminados no nosso coração, nós não vamos saber a esperança do nosso chamamento. Sabe o que acontece? Você não está nem aí para o seu chamado. Porque Deus chamou Bezalel, Aitolabe, Ele chamou. Porém, se nós não tivermos a iluminação do nosso coração, que para nós podemos dizer assim, né, a revelação, para saber de qual é a esperança do chamamento, a riqueza da glória da herança. Tem pessoas que não conseguem enxergar nessa realidade da riqueza da herança dos santos. Por quê? Porque, pessoal, o Espírito da época que está ministrado sobre o mundo todo, é o que nós devemos fazer o seguinte: cara, você tem que ver o agora. É agora. Você não consegue, as pessoas não conseguem um pouco pensar sobre a eternidade. Tudo que elas querem fazer é pensando no agora, aqui e o agora. Enquanto que quando nós somos cheios do Espírito, presta atenção, cheios do Espírito, primeiro de tudo, é bom falar e deixar claro, o Espírito Santo, ele não está em nós, não somente para causar uma alegria, pessoal, não somente porque nós temos um dom do Espírito, é um sinal, isso é um sinal de um reino vindouro. Nós somos selados através do Espírito, que fala de uma realidade que nós começamos a desfrutar aqui agora, que está implicado na eternidade da nossa herança. Já é um antegozo para que nós entendamos o que nós experimentamos através do Espírito de Deus agora, implica que há algo na eternidade, e tem pessoas que não conseguem enxergar isso. Ou somente o Espírito Santo. Alguém, quando eu simplesmente vou falar em línguas estranhas. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se nós formos falar sobre falar em línguas estranhas, é bom a gente ver todo o contexto. Porque quando em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre, com poder sobre aqueles que estavam reunidos em um lugar, 120 pessoas. O fogo era como língua repartida. Não era simplesmente um dom vindo sobre eles, mas algo implicou na vida deles. O resultado disso era como eles viviam. E nós vamos ler, quantas vezes já lemos isso aqui, mas como que eles viviam. Não foi só um resultado deles falar em línguas em que várias nações estavam reunidas, eles ficaram pasmos. Eles estão falando nossas línguas. O dom foi derramado sobre ele, o poder do alto veio sobre ele. Porém, pessoal, a coisa mais importante que aconteceu é registrado em Atos 2. E quando a Bíblia diz, abra comigo em Atos 2, veja comigo. E que quando a Bíblia diz que como era a cultura desses irmãos, o que eles faziam, a Bíblia explica. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Olha o que era simples, o que era puro. Muito prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Queridos, tem pessoas negando sua fé só o simples fato de não estar junto. Só o simples fato de não estar junto. E tinha tudo em comum. Vendiam as suas propriedades bem, distribuindo o produto para todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomando suas refeições com alegria e singeleza no coração. Esse é o resultado, pessoal, de pessoas cheias do Espírito de Deus. É o resultado do Pentecoste. Pessoas que viviam em um propósito, pessoas que estavam abraçando uma causa em comum. O que nós mais encontramos em meio às igrejas, como falei, as pessoas que dizem que acham que estão cultuando a Deus. E como que cultua a Deus, pessoal?
quando eu me comprometo. Eu posso ficar rouco de cantar. Eu posso ficar rouco de dizer amém, glória a Deus. Eu posso dar o dízimo, posso dar a oferta e sair e voltar para casa achando que eu cultuei e não cultuei nada. Aliás, algumas pessoas ainda dão o dízimo ou oferta no sentido que eu estou pagando alguma coisa, eu tenho o direito de reclamar alguma coisa. Querido, isso aqui não é uma prestação de uma casa, não é uma prestação de um negócio que você comprou. Isso é coisa santa. Preste bem atenção. Lembra o que eu falei em Atos, no capítulo 2, voltando lá, em Efésios 2, né? Efésios 2 nós não lemos ainda, mas voltando a Efésios 2, veja que o propósito eterno de Deus vai se desdobrando. Você percebe que vem desdobrando de geração em geração, e nós lemos lá em Moisés, a tenda que ia ser levantada, que Deus encheu esses homens com seu espírito para desempenhar algo. A questão, por que muitas pessoas não estão envolvidas na obra? Pessoas que não conseguem o seu coração se mover para ofertar, por exemplo, para contribuir para uma construção. Mas a Bíblia diz em Êxodo cujo todo o coração que Deus impeliu, moveu e o Espírito impeliu. Esses homens, o coração de Deus tocou o coração deles, o Espírito impeliu. A minha pergunta, será que você é uma pessoa que o coração ainda é quebrantado, ao ponto de ser mole, e que Deus pode falar e você, entendi, Deus, é isso. E preste bem atenção, e aí nós vamos encontrar em Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Lembra que eu falei isso? Paulo está falando de uma construção. Não sois estrangeiros, porque eu faço parte de uma nova raça. Eu faço parte de um novo homem, de uma nova natureza. Por isso eu não me sinto estranho. Já não sou mais estrangeiro. A palavra estrangeiro é alguém que se sente estranho também. Aí eu falei isso. Estranho é o que? A cultura. Se você viajar para outro país, que você talvez vai encontrar a cultura totalmente diferente da nossa. A comida, a vestimenta, a forma de cumprimentar. Então você vai se sentir estranho, porque há uma cultura diferente. Se você perguntar a pessoas que dizem que são membros da igreja, seja qual é, membro de uma comunidade, seja aqui em qualquer lugar, se você perguntar, perceber como é a cultura da comunidade, aí vai dizer assim: não, nós reunimos na quarta, tem o que mesmo? Quarta tem culto, sim. Na quinta, nas casas, sexta-feira, turno de oração, domingo, culto. Ela vai dizer que nossa cultura é isso. A nossa cultura é as reuniões. Querido, as reuniões é uma parte de uma vida. Por isso que há muitas pessoas, elas se sentem estranhos em um lugar chamado igreja, porque nós temos que avaliar a nossa natureza. É necessário nascer de novo. Aí vem outra coisa, e peregrinos, né? Ou seja, tem pessoas que elas não se estabelecem. Peregrino é alguém que está sempre andando. Na verdade, ele não tem uma casa, né? Peregrino é alguém que não tem um lugar fixo, né? Então ela não consegue se encontrar um lugar fixo, fica peregrinando. Isso implica uma questão de natureza, implica de que a minha forma de viver agora muda. Preste bem atenção, porque nós somos concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos. Fala de uma cidadania, irmão. Cidadania fala de cultura, como nós vivemos, o nosso dialeto. Amém? Ok, pessoal.
as leis que protegem aquela nação, e nós temos a lei, nós temos a palavra de Deus, aleluia, ok? E aí, sois da família de Deus. Paulo ainda diz, nós somos da família de Deus. Só é quem é parte da família que nasceu de novo e torna filho de Deus, e vai encontrar os seus irmãos. E aí você vai ver que aí no versículo 20 fala de edificados. Preste bem atenção, edificados. Diga comigo, edificados. Diga construir sobre. Construir sobre. Fala de se envolver. Ok, pessoal? Percebe o que Paulo está falando? Vocês não são estrangeiros, vocês não são peregrinos, são da família. Porém, preste atenção, para isso, todo tem uma implicação de uma natureza. Vocês têm um propósito a desempenhar, vocês têm uma obra a fazer. E qual é esta obra? É a obra de Deus. Diga assim, a obra de Deus. Diga para o seu irmão, não é sua, não é minha, é a obra de Deus. Se é de Deus, é do jeito de Deus. Se é de Deus, é da natureza de Deus, é da vida de Deus. E preste atenção, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo, a pedra angular. Aí Paulo aponta para Cristo, Jesus, no qual, preste bem atenção, todo edifício. Pessoal, qual é esse edifício que nós estamos falando? Você entende qual é o edifício? Não é edifício de tijolos, tá bom, pessoal? Aqui ele está falando, claro, ele está falando de um processo de uma construção, e está falando sobre a realidade de pessoas. Nesse contexto, fala de realidade de pessoas. Então, preste bem atenção. Todo edifício bem ajustado tem que ser bem ajustado. Diga comigo, tem que ser bem ajustado. Sabe o que significa bem ajustado? Significa que colocar juntos, se envolvermos juntos numa construção, bem ajustados, se envolver juntos numa construção. Aí a Bíblia diz que cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Dedicado é santo, ok? Preste bem atenção. Que esse crescimento, o que ele está referindo, né? Esse crescimento é a maturidade, é o nosso crescimento na nossa fé. Então preste bem atenção, no qual também vós juntamente, diga juntamente, mais uma vez, a palavra aparece juntamente, pessoal. Estáis sendo edificados para a habitação de quem? De Deus no Espírito, está vendo? Lembra lá de Êxodo que nós lemos? Toda a construção para a habitação de Deus, nós somos essa construção para a habitação de Deus. Então tudo isso só pode acontecer quando se trata de uma nova natureza. É necessário nascer de novo para ser parte disso. Então preste bem atenção numa coisa. Nós estamos falando de um comprometimento, de uma obra. Esse é o resultado daqueles que têm uma nova natureza. Agora, o que acontece, pessoal? O que acontece é que a pergunta que eu volto de novo a tocar é que é necessário sermos cheios do Espírito de Deus. Se nós não formos cheios do Espírito de Deus, estamos sendo cheios de alguma coisa, certo? De nós mesmos, o Espírito da época. E nós vamos falar um pouco sobre isso, porque eu queria que você entendesse algo. Nós estamos falando aqui de uma causa.
Estamos falando aqui de uma realidade. E estamos falando sobre a obra de Deus. Tá? É dedicada ao Senhor. A obra de Deus tem sua origem nele. A sua origem nele. João 15, ele diz assim: não podeis fazer nada sem mim. Não podeis fazer nada sem mim. E isso, pessoal, é necessário fé. Porque uma coisa é eu ter uma habilidade e ter a minha própria condição para fazer algo. Mas a partir do momento que eu descarto isso, e descanso, eu espero que Ele, é porque eu só posso fazer através dEle, Ele em mim e através de mim, através de nós, isso é necessário ter fé. É necessário ter fé. E essa questão de fé, pessoal, algo muito interessante, porque quando fala de fé, isso implica uma questão de uma profunda consciência. Fé não é simplesmente obter algo aqui agora. O que nós mais vimos, o ensinamento, pelo menos no Brasil, é que as pessoas ensinam que a fé é você orar a Deus e reivindicar o seu milagre, a sua bênção agora. Mas quando nós aprofundamos e quando estudamos, percebemos que a fé ele transcende isso. É mais do que isso. A fé bíblica, ela tem uma expectativa escatológica, irmãos. Era isso que Moisés, a Bíblia diz que por que Moisés abriu mão de todos os regalias do Egito? Ele seria um herdeiro, porque ele foi uma fé que brotou no coração dele através do Senhor, porque ele via uma cidade. Assim foi com Abraão, pai da fé. Ele saiu da sua cidade, de sua cultura, para caminhar e ir para um lugar que não conhecia. Por quê? Mas a Bíblia diz que todos esses homens, eles enxergaram algo que era além desse tempo. A fé, ela transforma, ela afeta a nossa qualidade de vida hoje. Será que nós estamos percebendo que a nossa fé, porque é necessário, se nós somos Jesus, então a nossa fé, a Bíblia diz, Paulo diz, provai a vossa fé. Será que em uma conversa que temos com você, é perceptível que você, ainda que tenha os seus compromissos, claro, como cidadão dessa cidade, dessa nação, mas será que há uma consciência clara de que você é cidadão, como cidadão dos santos? E que existe um reino de Deus? Vocês estão me entendendo, pessoal? Deixa eu falar para você que é uma coisa. Daí eu quero chegar ao ponto para nós começarmos a finalizar a palavra. Se nós olharmos a história de Paulo, por exemplo, e tantos homens, Davi, esses homens abraçaram uma causa. Eles abraçaram. Paulo, ele chega a um ponto que isso tornou-se algo tão marcante na vida dele, que ele disse que, em outras palavras, quando ele descreve momentos em que ele disse: eu fui fiel à visão. Será que nós estamos combatendo o bom combate da fé, como Paulo diz a Timóteo? Toma posse da vida eterna agora, Timóteo. Agora. Será que nós estamos combatendo o bom combate da fé? Que fala de um envolvimento da obra. A minha pergunta: quais são as causas que o seu coração abraçou? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, se você for no Face, nós vamos encontrar pessoas que abraçam causas. Por exemplo, redes sociais. Fale do político que ele
gosta, você vai arrumar uma confusão, ok? Fale do time, mal do time que ele torce. Logo ele se posiciona nas redes sociais. Maltrate um animal, que logo você vai ver o posicionamento da pessoa, porque é a causa que o seu coração abraçou. Por que nós somos tão indiferentes em relação à causa de Deus? Por que se o pastor ou o irmão coloca algo referindo à igreja local, não tem o quê? Não tem muitos comentários? A minha pergunta: você é estranho ou você não é a sua causa? Será que quando nós dizemos assim, queridos, nós vamos fazer isso, nós vamos para isso, como o teu coração reage? De indiferença? Não é a causa que está no teu coração, meu amigo. Porque eu estou para ver alguém ao qual abraça a causa no seu coração, seja qualquer ela, ele mexe com ele. Tudo que relaciona a isso vai mexer com essa pessoa. Faz sentido para você isso? Faz sentido, irmãos? Então bora ver aqui uma coisa. Vamos dar um exemplo. Eu estava meditando nisso, e aí a minha pergunta: sabe qual é a causa que você defende? É aquilo que é a sua paixão. Qual é a sua paixão? Sabe por quê, irmão? Porque paixão envolve sentimentos. Logo você fica com raiva, logo você se alegra, logo você se entristece, porque tocou na sua paixão. Como se fala da obra de Deus, irmão? Como se fala de uma causa santa? Como se fala da igreja? Como o teu coração reage? Indiferente? Vamos continuar. Vamos lá. Vamos prosseguir. Aquilo, outro ponto. Como você sabe que está defendendo uma causa do seu coração? É aquilo que traz sempre na sua consciência. Aquilo que sempre está na sua consciência. Aquilo que você tem sempre, boa parte do dia, ou todos os dias, para alguns, aleluia, ela está pensando sobre aquele assunto, pensando sobre isso. O que é aquilo que sempre está na tua consciência? É a causa que você defende. Vamos lá? Como eu sei que eu estou defendendo uma causa? É aquilo que te interessa, irmão. Se não me interessa, eu não me envolvo. Se me interessa, eu não comento. Sabe uma coisa? A indiferença é um sinal que você não abraçou a causa. Tem outra coisa. Quando você abraça a causa, normalmente você se posiciona. É na verdade, irmão. Você se posiciona, você se posiciona quando abraça uma causa. Você não fica duvidoso, meio lá, meio cá. Você se posiciona. Sabe quando você sabe que abraça uma causa? É aquilo que envolve a qualidade do tempo e recursos. O Senhor estava falando isso no meu coração, todas essas coisas hoje. Vou repetir: aquilo que envolve a qualidade do seu tempo e recursos. O que mais você gasta fazendo? Tudo bem, você trabalha, você está ali, mas o que em meio ao seu trabalho, você não pode expressar Jesus, você não pode realizar, expressar e evangelizar pessoas, você não pode trazer a realidade do reino para aquele lugar. Mas, meus irmãos, isso tudo não é desculpa, porque nós temos uma família, temos uma igreja local. Vou repetir:
aquilo que envolve a qualidade do tempo e recursos. A minha pergunta, responde para você mesmo: como vai a sua dedicação à igreja? Como vai? Como está a sua dedicação à igreja? Será que você tem abraçado a causa do Senhor? Será que você tem abraçado a causa de uma igreja local? Mas eu queria terminar falando para você o que precisa acontecer para abraçar uma causa. O que precisa acontecer? Primeiro, irmão, a causa de Deus, arrependimento. Sabe o que o arrependimento faz? Não é simplesmente uma questão arrependimento, tem várias definições para isso, mas arrepender também significa rasgar, aplicar força para tirar tudo que está impregnado no nosso coração, que desvia o foco, a primazia do reino de Deus. Como você sabe que está abraçando uma causa? É quando você busca primeiro essa causa. É a prioridade da sua vida. E Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quantos estão me ouvindo, pessoal? Deixa eu falar para você uma coisa. Quando nós abraçamos uma causa, basta alguém falar desta causa, o nosso coração se mexe. Nossos olhos, olha para mim, irmão, a pupila aumenta, porque está falando de algo que me interessa. Qual foi o resultado do jogo? Não vi. Os olhos se abrem porque você está querendo saber o resultado. Chama a sua atenção. Irmão, deixa eu perguntar: tudo que fala do reino de Deus, tudo que fala da palavra, tudo que fala do Senhor, tudo que fala da igreja, chama a sua atenção a mais do que qualquer assunto dessa vida? Vamos lá. Segunda coisa que deve acontecer: conversão profunda. Tem gente que a sua conversão é tão rasa, que às vezes você duvida assim: cara, não sei se a pessoa nasceu de novo. Você não vê os frutos. Você não vê os frutos do Espírito na vida dela. Já aconteceu isso com você? Você está com alguém que você conhece que se denomina de uma igreja. Você tem dúvida se ela é de Deus, mas ela diz que é de Deus. Você já viu? A pessoa já tem anos, cara. Quando a conversão profunda, ela pode hoje entregar a sua vida para o Senhor. Hoje. E você vê essa pessoa sair daqui, cara, e você percebe, cara, algo mudou. Algo mudou, embora que existe um processo de uma desconstrução de hábitos, mas você sabe que essa pessoa se converteu de coração. Essa é uma conversão profunda. É necessário ter uma conversão profunda para abraçar a causa do Senhor. E sabe de uma coisa? O Senhor chama nós de cooperadores. Olhe para mim. O Senhor nos chama nós de cooperadores. Paulo diz em 1 Coríntios 3, cara,
Prestem atenção, eu estou envolvido nisso. Eu quero que vocês entendam que esta obra, ela não pode ser feita por uma natureza humana, mas natureza divina. Ela precisa ser feita através disso. Nós somos cooperadores de Deus, lavouras de Deus, edifícios de Deus. Sois vós. E Ele está falando de um organismo, Ele está falando de uma organização, mas Ele fala de uma natureza. O que você está disposto a perder, irmão? Tem gente, por causa de uma causa, ela é capaz de ir na justiça, porque aquilo mexe com ela, cara. Eu não estou falando, por favor, que nós como filhos de Deus devemos levar pessoas à justiça. O Senhor até disse para não fazer isso. É melhor consertar, né? Terceira coisa, sabe o que deve acontecer com a gente? O egoísmo deve ser quebrado. Nós vivemos em uma época, irmão, que as pessoas se tornaram tão egoístas. Entendeu, Antônia? Tão egoístas que elas nem está nem aí para uma pessoa, para um próximo, para o irmão que está com condições, seja saúde, financeira, precisando de um acolhimento, de uma ajuda. E sabe o que nós fazemos? Eu vou orar. Essa desculpa, irmão, eu vou repetir, essa desculpa para muitas pessoas que não querem fazer nada por ninguém. A pessoa, irmão, você usar um jargão como esse para não ajudar. O Tiago falou sobre isso, né? Vai, Deus te abençoe. Pelo amor de Deus, cara. O egocentrismo, cara, precisa ser quebrado no nosso coração. Por que eu estou falando isso? Para que o amor de Deus encha o nosso coração. Porque, irmão, queridos, para fazer a obra de Deus, é necessário que Deus enche os nossos corações do seu amor. Romanos 5, versículo 5, Ele derramou o seu amor sobre os nossos corações. O egocentrismo, sabe o que é? Alguém que está sempre pensando em si. O que eu vou perder com isso? Ou o que eu vou ganhar com isso? Ela nunca está interessada em saber o quanto eu vou perder para que o meu irmão ganhe. Quanto eu vou perder para que o meu próximo ganhe. Isso é loucura para você, na verdade, porque o espírito dessa época, a cultura dessa época fala: você é doido, cara, você tem que reter, você tem que se poupar. Totalmente contrário à sabedoria de Deus, que diz: entregue-se. A sabedoria desse mundo é totalmente contrária à sabedoria de Deus. E sabe de uma coisa, irmão? Sabe por que tem muitas pessoas apáticas à obra de Deus? Porque elas lutam as suas próprias causas. Essas são pessoas egoístas. Elas sempre estão lutando pelas suas próprias causas. Sempre. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Nós gostamos de usar muito essa expressão. Para terminar, Deus está no trono e reina. Não é isso? É verdade ou não é? É. A minha pergunta, se ele é a mesma verdade, se ele está no seu coração e reinando. Porque o resultado de Atos 2:42 eram homens e mulheres e cuja Deus estava reinando nos seus corações.
esse é o resultado. O resultado em cujo Deus reina em nossos corações. Você vai ver uma pessoa que vai se dedicar à obra de Deus. Porque quem faz obra é a demonstração de que ama Deus e logo vai amar o seu próximo. E quando ama Deus, abraça a causa de Deus. E a causa de Deus tem um propósito. E logo eu me envolvo nesse propósito. Deixa eu perguntar a você uma coisa. Qual é a sua ambição? Qual é a sua ambição? Esquecemos que o Senhor um dia falou, está escrito na palavra: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Tem gente que está preocupada se vai morrer, como vai morrer. A nossa preocupação deveria ser se nós estamos sendo fiel a Ele até a morte. Porque isso é ser testemunho, irmão. Testemunhos de Cristo. São pessoas em cujo abraçaram a causa do Senhor, estão dispostos a comprometer tudo pela causa dele. Você conhece pessoas assim? Estão dispostos a perder, a sofrer, a ser caluniados por causa de uma ambição. Paulo tinha uma ambição. Os apóstolos tinham ambição, os discípulos tinham ambição. Davi, Moisés, tantos homens podemos citar, tinham ambição. Você tem essa ambição? A grande pergunta é se você está querendo acumular coisas para você mesmo, para nós. Será que nós estamos querendo acumular as coisas para nós mesmos? Ou será que estamos dispostos para cooperar para o avanço do reino de Deus? Que causa você está defendendo? Deixa eu te falar uma coisa, te adiantar. Talvez, se você está triste com essa palavra, que essa tristeza seja uma tristeza para o arrependimento. Porque uma tristeza sem ser para arrependimento, você está triste agora, você vai para casa e amanhã você esquece da palavra. Você continua a viver a mesma vida. Porém você vai ser um infeliz. Porque pense em pessoas infelizes. Me mostra uma pessoa infeliz, eu lhe mostro o quanto que ela é egoísta. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de perdoar as pessoas. Porque ela está pensando na razão dela. Ela não tem capacidade de entender, desfrutar que a Bíblia diz: bem-aventurado é dar mais do que receber. As pessoas me mostram uma pessoa infeliz, eu lhe mostrarei o quanto ela é egocêntrica e o quanto Deus continua reinando no trono dos mais altos céus. E essa é a grande verdade, porém não é a mesma verdade no coração de muitas pessoas. Fique de pé. Se eu fosse você, como eu, estou sendo ministrado por essa palavra, se eu fosse você, fizesse uma oração sincera, como eu, avaliasse de fato o seu coração, quais são as causas que você está abraçando. Chama atenção quando alguém vai falar da palavra de Deus para você,
Te chama a atenção quando você está em um culto e está ouvindo uma mensagem, você está alerta, o seu coração, o seu espírito está pronto para receber? Ou será que você está disperso? Sua mente não consegue captar, seu coração não recebe. Faça para você mesmo uma avaliação sincera, pessoal. O que nós devemos, a Bíblia diz que nós devemos ser irrepreensíveis, sabe? E homens e mulheres sinceros e irrepreensíveis diante de uma geração perversa. Nós gostamos de ser sinceros para com as pessoas. Eu vou falar a verdade para você, porém eu quero ver as pessoas ser sinceras primeiramente consigo, porque assim vai ser misericordioso. Quando for tratar com alguém, aí vou chegar todo mansinho, porque eu sei das minhas misérias, por isso eu serei misericordioso. Eu estava falando para um pastor esses dias, o cara que adulterou, a sua esposa adulterou, porém são homens e mulheres de Deus, e ele estava temoroso, cara, eu preciso confessar isso à igreja, e eu coloquei a mão no coração e disse: meu amado, escute uma coisa, pecar fere, não fere, fere, dói, não dói, dói. E eu disse para ele: cara, mas a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Naquilo que você foi ferido, naquilo que vocês foram feridos, é através disso que Deus vai restaurar muitos relacionamentos, porque a graça de Deus superabunda nessa realidade. Vocês serão instrumento para restaurar casamentos. Nós precisamos ser sinceros, amados. Somos tão falsos conosco, com as pessoas. Queremos mostrar uma imagem para as pessoas que não somos. Uma imagem de um religioso. Uma imagem de alguém que é crente. Uma imagem que está tudo bem, está tudo certo. Seja sincero com você mesmo. As pessoas mais arrogantes que vão tratar com as pessoas alguns assuntos são pessoas que não estão sinceras consigo mesmo. Porque, irmão, quando alguém vem confessar pecado para mim, eu não abro minha boca feito uma coisa que eu estou muito ouvindo, porque eu sei quem eu sou. Bem-aventurados misericordiosos, porque acharão misericórdia. Porque só alguém misericordioso sabe da miséria que há no seu coração. Meu convite é que você, ao ouvir essa palavra, seja sincero para com você mesmo, porque você hoje tem a oportunidade de abraçar a santa causa. Se é assim que podemos falar, se é assim que podemos referir. Porque Paulo diz, é uma excelente obra, cara, quando você opta por isso. Será que nós não conseguimos enxergar a excelência disso? Só o simples fato de nós envolvermos na igreja local, como diz Paulo, bem ajustados, juntamente. Será que a tua família, será que os nossos vizinhos, será que as pessoas nas redes sociais podem olhar para nós e dizer, cara, essas pessoas estão abraçando uma causa? Não é simplesmente um pastor, coitado, tentando fazer algo sozinho, enquanto as pessoas estão indiferentes. Mexe com a família dela, se você não vai comprar uma briga. Mexe com o time dele, se não vai comprar uma briga. Mexe com ideologias partidárias. Fale mal do conservadorismo. Fale mal dos progressistas. Fale mal para você ver se você vai encontrar um tanque de guerra diante de você. Agora, irmão, por que nós somos tão diferentes à causa de Deus?
Eu oro para que o Pai, eu tenho orado esses dias, Pai, levante homens e mulheres, mova o coração dessas pessoas, mova o Espírito, Pai. Porque nós precisamos de pessoas que digam assim: Jesus, estamos juntos numa causa. Pastor, querido, nós estamos juntos numa causa. Porque essa é a minha causa. A Paulo custou tudo o que está custando para você. Para Jesus custou tudo o que está custando para você. Um simples dízimozinho no mês, chorando, uma ofertazinha. É isso que tem custado para você? É isso? É o resumo do seu cristianismo fraco, paupérrimo, sem um valor? É isso? Meu querido, você tem a chance de se arrepender. Você tem a chance de quebrantar o seu coração e dizer: Senhor, misericórdia de mim, ajuda-me, ajuda-me, eu preciso mudar. Meu coração precisa ser totalmente teu, somente teu. Meu coração deve ser inteiramente teu. Deus quer o nosso coração por inteiro. Fale com Deus. Vamos ser sinceros para com Ele.